Qual é a mudança de comportamento que você vai ter que ter após fazer o seu primeiro multifocal? Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Slivinski, eu sou técnico em ótica responsável pela oculusweb.com, uma loja virtual que vende óculos pela internet e também pela Univisão Ótica Física. No vídeo de hoje nós vamos discutir um assunto muito interessante, que é qual o comportamento que o cliente deve assumir após fazer o seu primeiro multifocal, o seu óculos que tem a lente multifocal, que muda drasticamente. Ele está acostumado com uma lente de visão simples, que aquela lente ele enxerga bem para todas as distâncias, não tem aberração, não tem defeito na lente, está tudo perfeito. Aí chega uma hora que ele vai no médico oftalmologista, por volta dos 40, 45 anos, e aparece um grau para perto. Ele vai ter que fazer uma lente multifocal. Antigamente tinha aquelas lentes chamadas também de bifocal, que era a meia-lua, né, a parte de cima para longe, e aquela meia-lua para perto. Hoje não se vende mais isso, se vende as lentes multifocais. E o que acontece? O cliente vai na ótica, a ótica explica vários tipos de lente, vários campos, né? Lentes com campo visual mais amplo, mais estreito, e o cliente acaba comprando. Ele não pode provar antes para ver como que vai ficar isso, né? Ele compra o óculos, a armação mais a lente, escolhe lá uma que esteja acessível, sem ter muita base de escolha, porque ele não provou, ele não fez um test drive que nem um carro. E aí quando ele coloca o óculos no rosto, algumas pessoas se acostumam com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque a dioptria ajuda, a sensibilidade dessa pessoa também faz com que ela se adapte melhor. Agora, algumas pessoas não se adaptam tão bem. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui uma playlist, um link com vários vídeos que eu falo só sobre multifocal, como que funciona, é importante você entender. Tem vários vídeos ali que são bem interessantes. Agora, algumas pessoas fazem o multifocal e não se acostumam e acham esse óculos que está errado, que está com problema e reclamam muito. Tanto loja física quanto aqui no nosso canal as pessoas reclamam. E eu estou aqui justamente para poder estar explanando um pouco sobre isso. Então eu gosto sempre de explicar uma analogia, fazer uma analogia com relação a você andar a pé ou, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo. Você viajar de ônibus e você viajar de carro, você dirigindo. Então sempre tem os dois lados da moeda, não é verdade? Ou às vezes até três. De ônibus você tem a facilidade de você sentar e não precisa se preocupar com direção, você senta lá e o ônibus te leva ao teu destino. No caso do carro, você tem que dirigir. As duas situações têm lados bons e lados ruins. No caso do ônibus, você precisa cumprir horários, você precisa entender que demora mais tempo, mas o lado bom é que você não se preocupa com nada, senta lá e vai. Principalmente se você dorme na viagem, você descansa ali e o ônibus te leva. No caso do carro, tem um lado positivo, que você que define a hora que você sai, você que define a hora que você chega, só que você tem que aprender a dirigir, tem que ter o carro e tem que fazer todo o processo sozinho, é você que está dirigindo, né? Tem o custo da viagem também, que às vezes é mais caro, mais barato, dependendo, tem pedágios que no ônibus não tem. Então, sempre você tem os dois lados da moeda, só que você tem, na tua cabeça, você tem isso muito claro. Já no óculos, a informação não é prevista, você não recebe essa informação na escola. Então você acha que é fácil. Eu vou fazer um multifocal, ok, grau para longe, grau para perto, colocou a lente multifocal, a lente tem que se adaptar para o meu trabalho. E não é assim. O que acontece na maioria das vezes? Muitas pessoas estão com atividade muito intensa, muito trabalho, leitura, celular, trabalho no computador, viajar, enfim. E quando você coloca o multifocal, diferente da visão simples, só fazer um parênteses. Na visão simples, que é um óculos até os 40 anos, ou mesmo que você não tenha óculos para longe, com visão simples, você enxerga longe, você enxerga perto, não tem, como eu já falei, aberração na lente, não tem defeito na lente. Então você olhou para um lado, para o outro, para cima, para baixo, está ótimo. E você se acostuma com essa forma
de utilizar óculos, né? Não tem bloqueio de visão, não tem limitação da visão. Quando você coloca uma lente multifocal, seja uma lente mais barata ou seja uma lente mais cara, a diferença de uma lente mais barata e uma lente mais cara são milímetros, são detalhes. Mesmo que você opte por uma lente mais cara, pagou 1.000, 2, 3, 4, até 5 mil reais se pagar numa lente, você vai ter que se acostumar. Por quê? A parte de cima aqui é longe, a parte de baixo é perto. E a parte do meio é distância intermediária. Então imagina você que sempre trabalhou com computador, eu sempre dou um exemplo para as pessoas que trabalham em banco, né? O monitor está alto e a distância que está aqui é intermediária. O que acontece? Quando a pessoa coloca o multifocal, 40, 45 anos, ela vai ter que levantar a cabeça assim para poder enxergar com nitidez no monitor. Por quê? Porque o monitor está alto. Qual é o correto? Baixar o monitor, usar um notebook. Se você colocar o notebook aqui na mesa e com a tela mais baixa, ou aumentar a cadeira, né? Levantar a cadeira. Então é um tipo de atitude, de postura que você vai ter que ajustar em virtude da ferramenta nova que é o multifocal. Estou dando um exemplo que acontece muito quem trabalha em banco e fez o multifocal, né? E a tela do computador, repetindo, está a tela alta. Ele vai ter que levantar a cabeça para pegar o campo visual intermediário de perto. Então, de novo, abaixa a tela do computador, porque senão não vai dar certo, né? Você tem que se adaptar ao óculos. Outro exemplo. Você precisa, por exemplo, fixar um preguinho no forro ou colocar um suporte de uma gaiola no forro, né? E você sobe numa escada e vai olhar o forro e o forro está a essa distância de você. Você não consegue enxergar perfeitamente no forro, por quê? Porque o campo visual está aqui embaixo, ele foi projetado para você ler aqui. Então, o que vai acontecer? O óculos está errado? Não, o óculos não foi pensado, não foi projetado para o campo visual de perto estar aqui em cima, ele está aqui embaixo. Então, nesse caso específico, para você que, por exemplo, trabalha com algum serviço que tem que ficar, por exemplo, quem trabalha fazendo serviço de som automotivo, que tem que entrar embaixo do carro, ficar embaixo do carro, eu sugiro que ele, além do multifocal, que ele vai usar para tudo, ele tem um óculos só para perto, para aquela atividade específica. Então, quando ele for embaixo do carro, quando ele tiver que colocar um preguinho no forro, ele coloca um óculos apenas para perto. Algumas pessoas acham, inclusive, e questionam que o óculos multifocal, pelo valor pago, enfim, ele tem que ser o salvador da pátria, e na verdade não é. O óculos multifocal é uma ferramenta que vai ajudar a pessoa, mas não é a única. Eu posso ter um óculos só para longe, eu posso ter um óculos só para perto e eu posso ter um multifocal. Eu sugiro que você tenha essas opções. Necessariamente você não vai fazer tudo numa vezada só, para não onerar valor para você. Agora sim, é fundamental que você tenha um multifocal para você usar para tudo, longe, perto, distância intermediária, mas que você tenha também um óculos só para perto. Então essa mudança de comportamento que você tem, essa adaptação à ferramenta óculos multifocal, óculos com as lentes multifocais, é natural e é importante. Não importa qual a lente que você comprou, qual o valor que você pagou para ela. Então é muito importante que você tenha essa ciência, que você vai sofrer um processo de readaptação. Outra coisa importante, o campo visual, ele limita. Imagina, você aqui em cima tem um campo para longe, que é a dioptria que o médico passou para você. Tem pessoas que com 45 anos não tem grau para longe, mas tem um grau para perto e começa a usar o multifocal. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Vou deixar o link na playlist aqui para você assistir. Digamos que você tenha grau para longe, a parte de cima é para longe. Do centro do olho para cima é para longe, a parte de baixo não é mais para longe. Então quando você estiver andando, por exemplo, a pé na rua, você tem que abaixar mais a cabeça. Por quê? Para você poder olhar através do campo de longe, a parte de cima. Se você olhar
o chão com a postura normal, vai parecer que a calçada está mais elevada. Porque você está olhando através de um campo da lente que é desenvolvida para o campo de perto, que é a distância mais curta. Então você tem que abaixar mais a cabeça para poder enxergar bem a calçada. Percebe que quantos ajustes você tem que fazer para que realmente o óculos fique bom para você. Agora, um detalhe importante, se você está no seu dia a dia, não ache que você vai colocar o óculos e você vai resolver isso em 2 dias, 3 dias. Não. Você tem que ter esse cuidado importante de se acostumar com óculos em casa primeiro. Vai usando gradativamente. Eu vejo algumas óticas falando assim, coloca o óculos e não tira mais. Aí a pessoa se estressa com o óculos porque não está acostumada e acaba querendo não usar mais o multifocal. E não é isso. O processo de acostumar tem que ser lento. É que nem você aprender a dirigir. Você aprende a dirigir e você começa gradativamente fazendo uso do carro. Distância mais curta, aí aumenta, até que você está acostumado, começa a fazer parte da sua rotina, entra no seu subconsciente e você acaba agindo de uma forma inconsciente. No multifocal é a mesma coisa. Então é importante que você saiba que tem esses campos visuais na lente multifocal e você tem que entender isso para respeitar essa situação, esse desenho da lente multifocal, para que você não se estresse e que você faça bom uso dessa ferramenta. Tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo. Eu sempre estou respondendo e a sua dúvida pode gerar um tema, uma pauta para um novo vídeo. E se você tem pessoas que passou dos 40 anos, 45, compartilhe esse vídeo. Clica no botão ali embaixo compartilhar, compartilhe via WhatsApp, via e-mail, que eu tenho certeza que muitas pessoas às vezes não sabem, porque elas não aprendem essa informação, né? Eu estou antecipando isso. Quando ela chegar na ótica, quando ela chegar tendo essa necessidade de multifocal, ela já vai estar preparada e não vai sofrer aquele susto de eu tenho que me acostumar com multifocal, eu pensava que era uma coisa e é outra, mas é realmente assim. O óculos é uma ferramenta, principalmente depois que você passou dos 45 anos, que você tem a necessidade de usar um óculos multifocal, uma lente multifocal. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.